Olá, pessoas queridas, manhã de segunda-feira, início de mais uma semana. Desejo que Deus abençoe muito o seu dia e também a sua semana, que tudo possa ir muito bem com cada um de vocês, com a sua família, e que eu e você possamos desfrutar de uma semana muito abençoada e muito rica das muitas bênçãos do nosso bom Deus. É sempre uma alegria muito grande poder, semanalmente, poder estar junto com vocês, meditando na preciosa palavra de Deus e compartilhando lições tão preciosas para a nossa vida e para o nosso coração. Tenho certeza que a mensagem de hoje será uma mensagem de edificação e de encorajamento, uma mensagem muito especial para a nossa vida, a partir daquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. Mas antes de iniciarmos a devocional, eu quero convidar a você que está assistindo esse vídeo a se inscrever no nosso canal. Seja um inscrito no nosso canal e nos ajude a divulgar a boa palavra de Deus e abençoar muitas pessoas com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A vocês que são inscritos no nosso canal, continuo contando com a sua participação, com a sua ajuda, de maneira que vocês também possam continuar nos ajudando a divulgar as mensagens que temos publicado aqui no nosso canal, e que o propósito desse canal seja realmente alcançado a cada semana, que é podermos abençoar a semana, de pessoas queridas, amigos, familiares e todos aqueles a quem a palavra de Deus alcançar. Eu quero contar aqui uma história registrada nos 3 primeiros evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os evangélicos sinóticos. E essa história ela está registrada no evangelho de Marcos, no capítulo 4, e no capítulo 8, tanto do evangelho de Mateus quanto do evangelho de Lucas. Essa história ela fala que ao anoitecer de um dado dia, Jesus ele ordena aos seus discípulos que eles sigam para o outro lado do mar, e obedecendo ali aquilo que Jesus havia designado que fosse feito, eles entram num barco e começam então a navegar em direção ao outro lado do mar. Jesus, por estar cansado, por certamente estar cansado, depois de um exausto dia de trabalho no seu ministério, o texto conta que Jesus vai e dorme na polpa do barco, enquanto os seus discípulos navegam junto dele naquele pequeno barco. E o texto diz que em dado momento daquela viagem, levanta-se um grande vento contra o mar, e as ondas violentas faziam com que o barco já fosse sendo tomado pelas águas, a ponto de os discípulos se desesperarem, temerem, e eles então acordam a Jesus e dizem: "O Senhor não se importa que pereçamos?" Jesus se levanta e naquele momento Jesus ergue a sua voz e diz ao vento e ao mar: "Aquieta-te." E o texto diz que houve uma grande bonança a partir daquilo que Jesus ordena que acontecesse. Jesus repreende os seus discípulos dizendo: "Vocês não têm fé? Por que estão tão assustados e temerosos?" E os discípulos, olhando uns para os outros, dizem: "Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?" Na devocional de hoje eu quero falar acerca de 5 convicções ou 5 certezas a serem vividas e lembradas por todos nós, todos os dias da nossa vida. Nós não podemos viver sem convicções e sem certezas, sobretudo certezas e convicções acerca daquilo que a palavra de Deus nos ensina
e nos fala. E eu tenho certeza que essas 5 convicções irão falar muito ao seu coração e à sua vida. E certamente viveremos uma vida melhor e mais abençoada se a cada dia da nossa vida nós vivermos essas convicções e não esquecê-las nem um dia sequer das nossas vidas. A primeira convicção que precisamos ter todos os dias da nossa vida é que todas as coisas e que tudo o que acontece na nossa vida está sob o controle e sob a vontade de Deus. Não existe absolutamente nada que aconteça na nossa vida que aconteça fora da vontade e do controle de Deus. Essa é uma convicção para aqueles que amam a Deus, que creem em Deus, para aqueles que amam a Deus e creem em Deus. É necessário crermos que Deus é onisciente, Ele é soberano. Deus sabe de tudo o que acontece. Deus é soberano porque Ele tem o controle de tudo o que acontece nas nossas vidas. E nada do que acontece em nossas vidas acontece por acaso, por sorte ou por azar. Não. Nós não somos entregues à própria sorte. Nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Um Deus que tem o controle dos acontecimentos da nossa vida e um Deus que age sempre com um propósito definido em tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. É interessante que o próprio Jesus diz aos discípulos: vamos para o outro lado. Não foram os discípulos que inventaram partir para o outro lado. Foi Jesus que ordenou que eles fossem para o outro lado do mar. E é navegando para o outro lado do mar que eles enfrentam uma grande tempestade, uma tempestade que os amedronta, que os assusta, que os colocam em pânico, a ponto de temerem a sua própria vida. Uma adversidade, uma notícia inesperada, um acontecimento, uma enfermidade, nada disso significa que Deus perdeu o controle de alguma situação que aconteça conosco. Não. Deus é bom e Ele jamais deixa de ser bom por alguma coisa ruim que venha acontecer conosco. O texto bíblico, lá no Novo Testamento, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são apenas algumas coisas, não são apenas as coisas boas que cooperam para o nosso bem. Adversidades, dificuldades, ventos contrários, essas coisas também cooperam para o nosso bem. Ainda que num primeiro momento não entendamos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero te dizer uma coisa: Deus sabe o que está se passando com você. Deus sabe qual é o vento contrário que você tem enfrentado nos últimos dias. Deus sabe as tempestades que têm se levantado contra a sua vida. Mas a palavra de Deus nos traz uma convicção de que mesmo que essas coisas sejam uma realidade na sua vida, Deus está no absoluto controle sobre todas elas. Deus tem o controle das coisas que acontecem na tua vida. E se Ele permite que essas coisas aconteçam, é porque Ele tem um propósito acerca dessas coisas. Ele tem algo a te ensinar através dessas coisas. Essa é a primeira convicção. Deus tem o absoluto controle
sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida. Nada acontece fora da vontade e do conhecimento de Deus. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que se passa comigo e Ele tem absoluto controle sobre a minha vida e sobre todos os acontecimentos que acontecem comigo. Uma segunda convicção é que estar na companhia de Jesus e obedecê-lo não é sinônimo de que tudo irá acontecer da forma como nós esperamos. Seria tão fácil e tão bom estarmos na companhia de Jesus e isso garantisse que nada contrário aconteceria conosco. Mas essa não é uma realidade da vida. E o texto nos mostra isso. Os discípulos obedeceram Jesus. Os discípulos estavam junto de Jesus. E mesmo assim enfrentaram uma grande tempestade, uma violenta e amedrontadora tempestade. Isso nos mostra que às vezes nós iremos passar por momentos difíceis na vida. Mesmo vivendo na obediência de Jesus, mesmo andando na companhia de Jesus, é bem provável que enfrentemos algumas dificuldades na nossa caminhada de vida. Os discípulos experimentaram isso. E a sensação que eles tiveram é que Jesus não estava nem aí para eles. Jesus estava dormindo. E eles perguntam para Jesus: o Senhor não importa que pereçamos? Às vezes essa é a sensação que nós temos. A sensação de que Jesus não está se importando com aquilo que está acontecendo com a gente. Essa é a sensação que nós temos às vezes. A sensação de que por que algo está acontecendo conosco, se nós estamos vivendo na obediência e estamos andando na companhia de Jesus. São aqueles momentos da vida que perguntamos a nós mesmos por não entendermos aquilo que está acontecendo. Isso não é uma afirmação pessimista, mas realista e madura, de que mesmo andando com Jesus, nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Dificuldades nas mais diversas áreas da nossa vida. Nós às vezes enfrentamos dificuldades de ordens físicas, emocionais, familiares, profissionais, nos nossos relacionamentos. Passamos por algumas adversidades, momentos que nos trazem medo, que nos colocam ansiosos, temerosos por aquilo que iremos enfrentar. Mas os discípulos de Jesus também experimentaram isso. Experimentaram viver a adversidade, mesmo estando na companhia de Jesus e mesmo estando em plena obediência àquilo que Jesus havia ordenado que eles fizessem. Às vezes a tendência é acharmos: olha, mas por que eu estou passando por isso se eu estou sendo obediente e procurando viver a vontade de Deus? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? A lição de hoje nos responde isso. Mesmo obedecendo e andando na presença de Deus, nós estaremos sujeitos a passarmos por algumas dificuldades. A terceira convicção é que Jesus é a melhor companhia e a pessoa mais indicada para enfrentarmos as tempestades da vida. Podemos ter bons amigos e certamente temos pessoas com quem podemos contar, mas a grande verdade é que existem momentos na nossa vida que somente a presença de Jesus será suficiente para nos ajudar naquilo que nós estamos enfrentando. Aqueles discípulos estavam ali juntos,
Certamente tentaram fazer tudo o que era possível para que aquela embarcação continuasse segura durante aquela viagem. Mas a grande verdade é que algo estava fora do controle deles. Eles já não podiam recorrer uns aos outros mediante aquela situação. E eles precisaram chamar por Jesus, acordar Jesus, para que Jesus pudesse ajudá-los. Era uma situação assustadora. E eles, de imediato, precisaram chamar por Jesus e pedir que Jesus pudesse ajudá-los. Jesus é a melhor companhia e a melhor pessoa a ser procurada quando enfrentamos tempestades nas nossas vidas. Ao enfrentarmos as tempestades, nós precisamos recorrer a Jesus, pedir ajuda a Jesus, ter a convicção de que Ele está presente no barco da nossa vida. E certamente Jesus sempre nos ajudará naquilo que nós enfrentarmos. Eu fico pensando o quão desesperador seria para esses discípulos se Jesus não estivesse presente naquele barco. Se a situação em si já lhes trouxe medo, pânico, imagine se Jesus não estivesse no barco junto deles. E essa é a realidade de muitas pessoas. Existem muitas pessoas que têm vivido uma vida, navegado no mar da vida, sem que tenham a companhia e a presença de Jesus para lhes ajudar. A quarta convicção é que Jesus tem o poder de agir em toda e qualquer circunstância em nosso favor. Jesus é o bastante. Jesus é suficiente. Bastou que Jesus se levantasse, erguesse a sua voz, e o texto diz que a situação se normalizou e eles puderam continuar a viagem de maneira segura. Bastou que Jesus dissesse ao mar e ao vento: aquieta-te. O texto diz que houve uma grande bonança. Jesus, ele pode agir em toda e em qualquer circunstância em nosso favor. Os problemas que para nós são grandes, as situações que para nós são complexas, os diagnósticos que para os médicos são irreversíveis, as situações que de maneira natural não podem ser resolvidas, para Jesus todas elas são possíveis. Jesus é suficiente para nos ajudar em toda e qualquer situação. Jesus pode agir de maneira poderosa naquilo que estamos enfrentando. Jesus, para Ele não importa a intensidade do vento e a força das águas. Quando Jesus se levanta e ergue a sua voz, todo o cenário é modificado. E talvez durante essa semana você tem algo que tem te inquietado, tem trazido ansiedade ao teu coração. Talvez essa semana para você será uma semana como tantas outras semanas. Mas Jesus, ele pode mudar a sua realidade e o cenário que você está vivendo, porque Jesus é suficiente para nos ajudar em toda e em qualquer situação. Para Jesus não existe coisas grandes ou pequenas para serem resolvidas. Não. Fáceis ou difíceis, naturais ou sobrenaturais, Ele age sobre toda e qualquer situação. E a última convicção é que as adversidades que enfrentamos são oportunidades para aumentarmos a nossa fé e também amadurecê-la.
São nas adversidades que nós crescemos. São nas adversidades que somos colocados à prova acerca da nossa fé. É interessante que Jesus pergunta para eles: por que vocês estão apavorados e assustados? Aonde estão a fé de vocês? É a pergunta que Jesus faz para aqueles homens. E naquela oportunidade, eles puderam perceber o agir sobrenatural de Jesus. Eles então, de maneira admirada, perguntam: quem é esse que tem o poder de aquietar um forte vento, aquietar as águas e fazer com que haja uma completa bonança? Aquilo que nos traz medo hoje, aquilo que nos traz ansiedade, aquilo que nos assusta, amanhã será motivo para nos admirarmos e nos maravilharmos com aquilo que Jesus fará por nós. Assim como nós necessitamos exercer os músculos do nosso corpo, a nossa fé também precisa ser exercitada. Quando não exercitamos os músculos do nosso corpo, eles atrofiam. E a nossa fé também é assim. Existem muitas pessoas com uma fé atrofiada, uma fé inoperante, porque deixaram de exercitar a sua fé em Jesus. Deixaram de acreditar naquilo que Jesus pode fazer por cada um de nós. Mas são nos momentos de dificuldade, nas adversidades que vivemos, que temos a oportunidade de amadurecermos e aumentarmos a nossa fé em Jesus e podemos nos maravilhar com aquilo que Ele pode fazer em nosso favor. O final da história, contada pelos evangelistas, é um final de história de admiração, de se admirarem naquilo que Jesus fez. Mesmo ele já conhecendo Jesus, andando com Jesus, mesmo já tendo contemplado muitos milagres por onde Jesus passava, aqueles homens ficam maravilhados e perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que a presença poderosa de Jesus esteja presente nas nossas vidas e que essa presença nos seja suficiente para acreditar que tudo está no nosso absoluto controle de Deus. Isso que nós estamos passando ou vivendo não está fora do plano e do controle de Deus. Deus tem absoluto controle sobre todas as questões nas quais vivemos. Que a presença poderosa de Jesus nos leve a crer que a companhia de Jesus e a presença dele nos é suficiente para passar por toda e qualquer situação. Que a presença de Jesus nos traga convicções, a convicção de que quando Jesus está no nosso barco, quando Jesus está presente no barco da nossa vida, tudo dará certo. Tudo terminará sempre bem e de uma maneira maravilhosa. Não deixe de viver essas convicções na tua vida diária. Creia no agir de Jesus na tua vida. Não deixe que situações te amedronte, te enfraqueça, te desanime, mas creia no agir poderoso de Jesus na tua vida. É isso que Ele deseja. Se mostrar grande e poderoso sobre as nossas vidas. Um forte abraço, fique com Deus e, se Ele nos permitir, na próxima semana voltaremos a nos encontrarmos para juntos recebermos essa porção tão maravilhosa da palavra do nosso bom Deus.